Boa noite a todos. Que todos possamos perceber esse ambiente que já foi preparado para todos nós, né, nessa noite de hoje. E que possamos aproveitar bastante, percebendo a presença dos nossos amigos espirituais, que estão sempre ao nosso lado, nos dando força e coragem naquilo que estamos vivenciando, passando e, como o tema de hoje diz, né, as nossas provas. E podem ter certeza que eu estar aqui na frente de vocês, para mim, é uma prova. Pode ser até pequena, mas é prova. Pode até chamar de teste, mas para mim é prova. Mas estamos aqui, não é? A casa nos oferece, o chamado vem e a gente tem que o quê? Baixar um pouquinho a nossa bola, deixar o orgulho de lado e encarar. Porque se a gente tem a coragem, não é? Eu vou usar até o termo a cara de pau, de fazer, falar e acontecer. Por que não falar da doutrina? Por que não falar do Evangelho de Jesus? Então, aqui estamos. Aqui estamos para falar do Evangelho de Jesus. Hoje, o Livro dos Espíritos, falando das nossas provas, escolha das provas. Mas antes, eu vou contar uma historinha aqui. Bom, não é nenhuma historinha, né? Vamos pensar o seguinte, faz de conta que todos nós passamos o ano todo fazendo um curso de culinária. Passamos o ano todo fazendo curso, ninguém faltou à aula, todo mundo participou ativamente das aulas, seguindo todas as orientações, as instruções lá do professor, fazendo as atividades práticas, enfim, o ano terminou. O ano terminou e precisamos de fazer uma prova. Chega no dia da prova, fica todo mundo ansioso, não é isso? Mas aí, nessa prova, nós vamos receber uma receita. O nosso professor vai dar uma receita, onde nós temos que executar essa receita. Estamos no ambiente de acordo, todo o material de acordo, todos os ingredientes e a receitinha na mão. E ainda tem mais. Ele deixa alguns dos seus auxiliares ali para dar alguma dica, caso haja necessidade, para que a gente não se perca e para que a gente consiga executar da melhor forma possível aquela receita. Não seria bom isso? Seria bom demais, não seria? Pois é, aqui estamos. Estamos no local certo, no planeta Terra. Temos o nosso Mestre Jesus e temos a receita. Temos a receita. Temos todos os ingredientes necessários para obter um bom resultado. Temos a família, não adianta fazer cara feia. Temos o nosso trabalho, temos a casa espírita. Então, quando nós reencarnamos, nós recebemos tudo o que precisamos para sair bem da encarnação. Tudo. Não nos falta absolutamente nada. Aí só depende de nós. Nós temos os guias, não é? Nós temos todo esse material, nós temos os amigos. E por que tantas vezes a gente reclama? E por que tantas vezes a gente acha que não vai dar certo? E por que tantas vezes a gente fala assim, eu não vou conseguir, está pesado demais? Por que será que a gente fala assim? Ainda fala assim, ou às vezes fala assim, ou então, de vez em quando, pensa dessa forma. Será que a gente está entendendo o que estamos fazendo aqui, no planeta Terra? Será que a gente já entende que estamos reencarnando para superarmos todos os nossos desafios? Aí a gente pensa assim, será que eu já me vejo como um espírito imortal? Porque se nós tivéssemos essa visão, com certeza essas dificuldades iriam diminuir. Porque a nossa visão seria outra, até diante das provas. A prova fica mais pesada, fica mais difícil, fica meio confuso, porque a nossa visão é material. A partir do momento que a gente entrega e começa a pensar que Deus é um Pai de amor, infinita misericórdia, e a gente cansa de ouvir e ler isso, mas será que a gente entende isso? Será que a gente sente isso? Porque é proporcional
ao peso que a gente pensa que não vai aguentar. À medida que a gente vai entendendo que eu sou um espírito imortal e eu estou aqui num processo de evolução, com certeza essa carga fica muito menor. E a gente está na casa espírita. Olha que bênção. A receita está aí. Aí falam dos cursos, vamos estudar. Aí tem as tarefas. Às vezes a gente chega na casa espírita com a cabeça mil, né? Com vontade de nada. Vontade de nada. A gente chega e não sabe nem como. Aí a pessoa que nos atende fala assim, lê um livro, vem para uma tarefa, vamos estudar. E a gente sai como? Se a gente não prestar atenção e ficar atento naquela palavra. Vim aqui pedir ajuda, ele me manda estudar. Vim aqui pedir ajuda e está me arrumando trabalho. Eu não tenho cabeça para nada. E quer que eu trabalhe. Eu mal consigo levantar. Mas se a gente prestar um pouquinho de atenção e seguir parte dessa orientação que o amigo passou para a gente vai começar a perceber que tudo pode ficar diferente. Tudo pode mudar. A partir do meu movimento. Porque é o meu movimento que vai fazer com que aquela situação mude ou eu entenda a situação que eu estou passando e de alguma forma vai o quê? Amenizar aquela dor, amenizar aquele problema, aquele desafio, seja ele qual for. Às vezes dentro da casa espírita mesmo, não é isso? Na nossa família, no nosso trabalho, não importa. Todos nós passamos por situações difíceis e complicadas. Mas à medida que a gente vai entendendo, e aí repito, estamos dentro da casa espírita, onde temos a resposta para tudo, difícil é a gente querer aceitar e entender o momento que estamos passando, vivenciando. Aí é outra coisa. Mas a partir do momento que a gente presta atenção, dá aquela paradinha, a nossa consciência sinaliza de que está tudo certo. E quando a gente não consegue perceber a nossa consciência sinalizando, é só a gente entregar. Não é isso que a doutrina diz? Se a situação, se o problema tem solução, ótimo, eu vou fazer a minha parte. Se não tem, é porque eu não entendi ou não é o momento. Então, eu confio e entrego. A gente gosta de entregar? Não, tem que ser tudo na nossa mão, né? Tem que ser tudo do nosso jeitinho. Então, não é do nosso jeitinho, o que a gente faz? Fica rebelde. A gente parece até criança. E a doutrina espírita fala, crianças infantis, não é? Espíritos infantis. E somos. Porque quando chega na hora do vamos ver, na hora das nossas provas, muitas das vezes a gente age que nem criança. A gente faz pirraça, a gente bate o pé, a gente vira a cara. A gente não quer escutar. A gente não quer escutar o que é óbvio. A gente não quer parar para refletir o que diz a doutrina. Seria mais fácil, não é? Por que a gente não faz isso? Porque não aprendemos. E por que estamos no planeta Terra? Porque reencarnamos? Para aprender. E como é que a gente aprende? Com as provas. Tem outro jeito? Não, não tem. Se alguém está pensando que tem outro jeito, sinto muito, não tem. Eu gostaria também que tivesse outro jeito. Eu preferia que fosse de outra maneira, mas não é. Não é. Vêm as provas, mas a prova é de acordo com a nossa capacidade. Senão Deus não seria justo, não é? Dar uma prova para a gente, sem antes ter preparado. E quando reencarnamos, existe um planejamento reencarnatório. Imagina, a gente lá naquele cursinho, onde o professor não passou nada para a gente, chega no fim do ano, ele dá uma prova. Isso é curso? Não, isso não é um curso. Não passou nada, não ensinou nada, agora está exigindo que eu execute uma tarefa? Não, não é assim. Então, se não é assim no plano material, não é assim que Deus nos coloca no planeta Terra, que somos liberados para uma encarnação. Existe um preparo antes. E mais do que isso,
Alguém aqui tem dúvida que existe um guia espiritual? Um anjo protetor? Não estamos só. Não estamos só. Nunca. Nunca. Nós somos amparados o tempo todo. Então ainda tem essa colher de chá, né? Se é assim que a gente pode dizer, né? Ainda temos essa colher de chá. Quando o negócio fica muito esquisito, a gente pede ajuda. A gente vem pedir ajuda o tempo todo, né? Mas geralmente a gente faz como? Só pede ajuda quando a coisa está difícil, não é? Mas mesmo assim eles nos ajudam. Eles não são que nem nós aqui. Agora vem me pedir ajuda? Enquanto eu dei conselho, nada. Agora que já aconteceu, já fez a bobagem toda? Não, eles não fazem assim. Eles estão prontos a nos ajudar o tempo todo. Mas o primeiro movimento tem que ser nosso. Então, a gente tem todo o amparo para superar, seja lá qual for a prova. E aí, a página aqui, ó, né? Como o nosso tema, as escolhas, escolha das provas. Se a gente pegar aqui esse finalzinho de Emmanuel, diz o seguinte, é o finalzinho mesmo. Onde estiveres, ama e abençoa, sem restrições, ante a consciência tranquila, e conquistarás, sem delongas, o domínio do bem que vence todo o mal. Não é para isso que estamos aqui? Não é para isso que reencarnamos? Para quê? Para sermos pessoas melhores. Porque se já tivéssemos conquistado, passado por todas essas provas, estaríamos aqui como missão, né? Como missionários. Um dia estaremos aqui, ou em outro planeta, quem sabe, como missionários. Mas hoje, no planeta Terra, a maior parte de nós está aqui para quê? Para progredir, para superar as nossas provas, para um auxiliar o outro, para aprender a viver e a conviver da melhor forma possível, a estar bem comigo mesmo, a estar bem com a minha família, dentro do centro, no trabalho, com os amigos. Então, existe um propósito, existe uma finalidade para que a gente esteja aqui todos juntos e reunidos. E as provas vão chegar. E ele diz aqui assim, ó, na primeira pergunta, não parece natural escolher as provas menos penosas? Claro que sim. Se a gente puder escolher, a gente vai escolher o mais fácil ou o mais difícil? O mais fácil, né? Então, as nossas provas não são difíceis. Nós é que continuamos enxergando as nossas provas com esse olhar, com essa visão material. Porque Kardec perguntou, não parece natural escolher as provas menos penosas? Sim. E eles respondem, para vós sim. Para o espírito, não. Quando desligado da matéria, a ilusão cessa e ele pensa de outra maneira. Então nós escolhemos, porque o nosso olhar era outro. Vocês lembram daquela... Tem uma historinha que fala assim, não lembro o nome da história, eu sei que era do biscoito. Vou contar mais ou menos, porque eu sou ruim de história. Que estava lá a criatura, uma mulher, esperando o seu voo, e ela sentada, senta um homem ao seu lado, e ela pega, ele começa a comer um biscoito. E ela já fica danada da vida, porque ele pegou o biscoito dela sem pedir, sem nada, mas que coisa desagradável. Aí ela vai e pega um biscoito. E fica nessa coisa, ele pega um biscoito, ela pega um biscoito, e ela fica muito irada, com muita raiva, por aquela criatura mal educada que está pegando o biscoito dela. Até que chega o último biscoito. E ela fica pensando, agora eu quero ver. Quero ver se esse descarado vai pegar o último biscoito. E não é que ele pega o último biscoito? Pega o último biscoito, quebra no meio, dá um pedaço para ela e ela fica possessa. Está na hora do voo, ela sai, imagina como, né?
uma raiva danada, furiosa, e entra no avião. Quando ela entra no avião, com aquele sentimento todo de raiva, de ódio, porque o que ela queria mesmo era o quê? Sapecar o sujeito, né? E ela arruma as coisas dela lá. Quando ela está mexendo na bolsa, o que ela encontra na bolsa? O pacote de biscoito. O que ela faz imediatamente? Levanta porque ela quer ir lá e quer se desculpar. Porque ela descobriu que não foi ele que pegou o biscoito dela. Ela é que estava pegando o biscoito dele. E ela queria, mas nisso fecha a porta. Ela não consegue sair do avião e ela fica num desespero, numa agonia por aquele sentimento todo que ela alimentou, fantasiou em relação àquele homem que estava sentado ao seu lado, que dividiu o último biscoito com ela. A agonia, o remorso, a consciência. E, muitas das vezes, é isso que acontece com a gente. A gente bagunça com quem está do lado, bagunça a nossa vida, come o biscoito do outro e ainda acha que tem razão. Desencarna e acontece o quê? A gente quer voltar. Quer voltar para consertar o estrago. Aí a gente tem aquela visão. Ele não pegou o meu biscoito. Quem pegou o biscoito dele fui eu. E aí a gente quer voltar. E a gente quer acertar. A gente quer reparar. Não é isso que acontece? E muitas das vezes, a gente faz esse planejamento todo para ajustar a situação e a bagunça que a gente andou fazendo. Mas quando a gente chega aqui, a gente acha que o quê? A prova está dura, está pesada, eu não vou dar conta. Mas se a gente se vê como um espírito imortal, eu sou um espírito que hoje estou Cecília, que tenho filhos, que estou numa casa, com certeza a gente começa a agir de forma diferente. Se a gente conseguir ter essa visão, né, essa maturidade de ler, refletir, opa, onde é que eu me encaixo nisso aqui? Se Jesus falou que estava tudo certo, é porque está tudo certo. Se ele disse que existe um Pai de amor e misericórdia, então vamos lá. O que eu ando fazendo para continuar nessa situação, cheio de milindre, me sentindo a coitadinha de que não vou dar conta? Ou a gente acredita em Jesus, ou então não acredita. Como diz minha amiga, ou então Jesus é mentiroso, né? Porque ele falou, ou a gente acredita ou não. Então, se ele fala a verdade, olha só. Um dia fomos criados. Está lá, simples e ignorante. A gente morre? Não, a gente desencarna. Então, uma vez criado, nós temos uma vida pela frente aí, eternidade. Não vamos morrer nunca mais. Nós não morremos. A gente desencarna. Então, entre uma encarnação e outra, até que eu aprenda, eu vou passar pelas situações. Então, quando o negócio ficar difícil, a gente tem que lembrar disso. Olha só, é só um momento. Isso é uma fase, isso é uma etapa, isso vai passar. O que eu tenho que aprender com isso? Então, na hora que estamos no plano espiritual, a gente faz lá aquele planejamento bonito, bacana, legal. Aí, quando chega aqui, né? Quando chega aqui, a gente começa a reclamar. A gente começa a reclamar. Principalmente quando a gente acha que fulano e beltrano vive bem pra caramba. Por que eu não posso viver daquele jeito? A gente nunca olha para o menos, né? A gente sempre olha para o mais. A gente deveria olhar para o mais quando é um Chico, quando é uma Ivone, quando é um Divaldo. Imagina o que essas criaturas passaram e estão passando para trazer o exemplo para nós, para dar conta da sua missão, porque eles são missionários, né? Mas não é isso que vamos ser um dia? Com certeza, alguém tem dúvida? Um dia seremos missionários. E por isso estamos aqui, estudando, aprendendo. Aí, às vezes, a gente precisa desencarnar. A gente não, às vezes, não está muito afim, não, né? Mas, às vezes, a gente precisa desencarnar para respirar um pouco, para tomar um fôlego, né?
para fazer ali, ó, um balanço, um levantamento, o que foi bom, o que não foi, o que foi legal, o que eu devo melhorar. Puxa vida, fiz um propósito tão grande, chegou lá na hora. Fulano disse que vinha do meu lado, veio do meu lado, me deu força, me incentivou e eu nem aí. Fui para aquela obra social, apareceu a dona fulana, seu ciclano. Mas a gente pensa o quê? Senhor, me dá paciência, né? Domingo é dia de, eu vou chegar lá e vai ter muito trabalho, vai ter muita coisa. A gente pediu paciência e quer o quê? Vão vir os tormentos. Como é que a gente vai aprender a ter paciência? Com tudo calmo, tranquilo? Aí vem o tormento, a gente reclama muito, gente. A gente reclama demais, não sei vocês, eu reclamo muito. Falei, meu Deus, de novo, outra vez. Aí depois eu fico rindo. Quem olha pensa que eu sou doida, eu fico rindo. O que foi? Eu falei, nada, porque a gente pede paciência, vem as dificuldades, vem os tormentos, e depois a gente reclama. A gente ainda se acha no direito de reclamar. Mas a gente está aprendendo. Aí muitas das vezes fala assim, não, de novo, aquela pessoa, não. Eu posso trabalhar com qualquer outro, menos com aquela pessoa. E às vezes é aquela pessoa que vai nos ajudar, nos impulsionar, vai mostrar aonde a gente tem que melhorar, vai botar o dedo na ferida. Às vezes é aquela tarefa, sabe aquela tarefa? Assim que a gente, olha, me manda para qualquer outra tarefa, mas aquela não. Gente, as outras tarefas você já sabe fazer. Tem que aprender a fazer outra. As outras pessoas você já sabe conviver. É com aquela ali que você tem que aprender. Aí é o filho, né? A gente fica doido que o filho cresça e saia de casa. Aí o filho sai de casa e vem o neto. Aí às vezes o neto é igualzinho o filho. Aí a gente vai passar a mão na cabeça? Não, olha só. O que eu não fiz direito com o filho, né? Vou melhorar com o neto. Outras vezes a gente pensa que separar é o melhor. Não, isso aí eu não aguento, deixa para a próxima, não quero. Aí a gente separa. Aí separa e daí a pouco arruma outro companheiro. Aí a gente vai percebendo que a gente não mudou, porque a gente arrumou um companheiro igualzinho o outro que a gente deixou para trás. Quem é que tem que mudar? É o companheiro ou somos nós? Somos nós, não é? A gente tem que aprender a conviver. Não estou falando que a gente tem que ficar com o mesmo companheiro uma vida toda, achando que ficando com aquele companheiro a gente vai para o reino dos céus. Não é isso. Cada caso é um caso. Mas muitas das vezes, impensadamente, a gente pensa que só o outro é que erra. Que a gente é que tem toda a razão do mundo. E depois que a situação acontece, se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente percebe o quê? Que a culpa não foi só do outro, não. Não é? Eu também ajudei para que não desse certo. Eu também colaborei para que não desse certo, para que a coisa não fluísse da melhor forma possível. Então a gente tem que refletir, tem que analisar. As provas vêm, mas eu sou capaz de vencer. Agora, eu posso vencer essa prova de diversas formas. Refletindo, analisando, não é? Ajudando, aceitando a ajuda de quem está ao meu lado, ou então eu posso ficar na rebeldia. E aí, se não é por amor, uma frase que a gente já conhece muito bem, é pela dor. Aí não tem jeito. Mas a gente vai dar conta, porque a gente reencarnou para dar conta. Então, a nossa maior dificuldade, qual é? É a gente se ver como espírito imortal. Uma vez a gente se reconhecendo como espírito, fica mais fácil a nossa caminhada. Porque, do contrário, aí a gente vai aumentar esse peso, não é? São aí os tormentos voluntários. A gente vai acrescentar peso desnecessário a uma caminhada. Desnecessário, está lá no Evangelho, não é isso? Está lá no Evangelho. Então, a gente tem aqui a gente nos vendo como espírito imortal, a gente vai conduzindo de outra forma essa nossa vida. A gente vai encarando com mais clareza. A gente tem uma visão diferente. E os espíritos superiores falam isso para a gente. Olha mais adiante. Não fica aqui preso.
aqui e agora não. Olha mais além. Não espera o resultado imediato, não. Investe um pouco mais. Investe como um espírito. Porque a gente sabe investir, não sabe? Todo mundo sabe investir. A gente investe no nosso trabalho, a gente às vezes investe na nossa profissão, a gente faz um curso a mais, a gente faz isso tudo, no que refere ao material. Mas investir como espírito, através do estudo, através da reflexão, porque se é isso que somos, só estamos aqui. Aqui a página diz também para a gente, voltando, né, à página de Emmanuel, diz o seguinte: considera, porém, o apelo do amor a que somos convocados e a nuvem do mal. Quem pulou agora foi eu. Considera, porém, o apelo do amor a que somos convocados, dia por dia, e desenvolve na fonte viva da compaixão o fel da revolta e a nuvem do mal. Aceita, no educandário da reencarnação, a trilha de acesso ao teu próprio ajustamento com a vida, amando, entendendo e servindo sempre. Então está aqui. É isso aqui que a gente tem que fazer. Quando a gente está aqui, dentro da casa espírita, quando a gente está lendo os ensinamentos de Jesus, tudo se encaixa, né? Tudo fica perfeito. E aqui, com a ajuda dos mentores da casa, com o nosso guia, a gente tem um ânimo, não tem? Fala, não, eu vou conseguir, vai dar certo. É uma injeção de ânimo. É a vitamina, é o medicamento que a gente precisa para poder dar conta. Aí bastou a gente, às vezes, botar o pezinho ali fora, já começa tudo de novo. A gente muda de ideia com uma rapidez, né, com uma facilidade. Aí o que a gente tem que fazer? Tem que continuar investindo. Investindo como? Estudando, fazendo a tarefa, desenvolvendo um bom trabalho. Porque isso tudo vai o quê? Vai fortalecer, nos fortalecer como espírito. Para quê? Para quando chegar na hora da prova, da dificuldade, a gente está abastecido, forte o suficiente para poder superar. Porque não é possível. Se aqui a gente consegue entender, se aqui a gente tem ânimo, se aqui a gente, faz um pensamento, traça uma linha de raciocínio, por que momentos depois muda tudo? O que está faltando? Está faltando a gente dar continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões, a manter esse contato mais íntimo com o Criador, a nos aproximar mais do nosso guia espiritual. Porque o que sentimos aqui, podemos sentir em qualquer outro lugar. Só vai depender de nós. Manter essa ligação. Eles vão nos abandonar? Será que eles só estão aqui dentro? Quando a gente sai daqui, quando termina a tarefa, quando termina o estudo, eles deixam a gente sozinho? Não. Quando estamos aqui, facilitamos o entendimento. A gente faz essa conexão, mas a gente pode continuar fazendo essa ligação, essa conexão, quando saímos daqui. E a gente vai observar o seguinte: por que às vezes a gente passa pelos momentos difíceis e a gente consegue com mais facilidade? Porque a gente está ligado, a gente está prestando atenção, a gente está querendo aprender. E aí a gente supera com mais facilidade ou com menos dor aquele momento difícil. Aqui diz para a gente o seguinte, na página ainda, um pouquinho mais acima. Reencontrarás afetos que a união de milênios tornou-se inesquecíveis. Mas, igualmente, reentearão contigo velhos adversários, não mais armados pelos instrumentos do ódio aberto, e sim trajados noutras roupagens física, devidamente acolhidos à tua convivência. Sabe aqueles filhos difíceis? E muitas das vezes a gente, eles é que falam para a gente, né? Eu não pedi para nascer. É muito engraçado.
Uma vez, a gente às vezes fica, né, querendo torturar. E você pediu para nascer, né, quando eles falam assim, né? Eu não pedi para nascer. A gente fala assim, você pediu, você implorou. Aí a gente solta lá aquelas coisas todas, pediu, implorou, está reclamando de quê e tal. Fica retrucando, né? Mas aí, para grande surpresa, um dia a criaturinha voltou e falou assim, mas você aceitou. Nunca mais falei nada. Por que não é assim? A prova vem, a dificuldade vem. Nós aceitamos, nós planejamos, estão reclamando de quê? E ele falou na hora certa, para eu calar a boca e refletir e conduzir de forma diferente aquela situação, aquela educação. Não é retrucando, é envolvendo, é amparando. Porque, olha só, desafetos, velhos adversários. Aí a outra pega e diz assim, você sabe que a gente não tem muita afinidade, não. Eu fico olhando, eu falei, Ela pode não saber o que está falando, mas eu sei muito bem o que eu estou ouvindo. Eu sei muito bem o que eu estou ouvindo. Não é? Às vezes a gente tem mais afinidade com um do que com o outro. Mas está ali, está tudo juntinho. E se veio juntinho é para a gente dar conta. E a gente vai dar conta. E se não der conta, não tem problema não. Não vão ficar aí com sentimento de culpa, não. Não vão paralisar, não fui uma boa mãe, porque devia ter feito isso, devia ter vindo aqui. Olha só. Fiz o que podia, fiz o melhor que eu sabia na época. Hoje eu faria diferente. Aí tem os netos. Vamos fazer diferente com os netos. Mesmo que o filho fale comigo, você não fazia assim, mas é assim que tem que ser feito. Na época eu não sabia, agora eu sei. E vamos ajudar a conduzir. Porque se não fizermos bacana com o filho, vamos fazer melhor com os netos. Não vamos passar a mão na cabecinha, não. Porque é um espírito que está ali. Antes de ser meu neto, antes de ser meu filho, é um espírito, é um irmão na caminhada, necessitando da mesma ajuda que cada um de nós. E muitas das vezes a gente passa a mão na cabecinha, tadinho. Ou é tadinho porque é bonitinho, ou é tadinho porque é feinho, ou é... Não vamos cair nisso, não. É um espírito imortal como eu. Está meu filho, está meu neto, mas não é meu filho nem é meu neto. Antes de ser nosso filho, nosso neto é um filho de Deus, é um irmão na caminhada. Talvez esse adversário aqui. Não é? Quando começa a dar muita encrenca, agora também tem aqueles, né? Tem aqueles que quando a gente pensa que está tudo ruim, vem, ô mãe. A gente fala assim, opa, tem um aqui que não foi tão adversário assim, não. Tem um aqui que veio para ajudar. Mas não é assim? Quem tem muito filho? Ou amigos? Tem aqueles, né? Que dificultam um pouco, está nos chamando a atenção para aquilo que a gente tem que melhorar, para aquilo que a gente tem que transformar. E tem aqueles que dão força para a gente. Vai lá que você consegue. É filho, é amigo? Não importa. A gente está rodeado de quê? De espíritos que estão ali para nos ajudar. Ou é botando o dedo da ferida, ou ajudando a sarar a ferida. Mas todos que estão à nossa volta estão nos ajudando nesse processo de evolução que necessitamos. Todos. Todos eles. Aqueles que a gente tem afinidade, aqueles que a gente não tem. Porque não ia cair na nossa frente para atrapalhar a nossa caminhada. Será que os espíritos superiores iriam colocar meia dúzia para me atrapalhar? Não iam perder tempo com isso. Todos que estão à nossa volta é para nos ajudar, é para que a gente consiga superar toda e qualquer dificuldade e passar nas provas. Ninguém, nenhum de nós reencarnou para falir. Gente, isso é muito bom, não é? Quando a gente para e pensa nisso, nenhum de nós reencarnou para fracassar. Isso é muito bom. Pode fracassar perante o mundo, né? Pode falir perante o mundo, não é isso? No que se refere ao material ou à visão dos mais desavisados. Mas espiritualmente, ninguém reencarnou
para falir. Todos nós temos condições suficientes, amparo suficiente, ferramenta suficiente, local e convívio para superar toda e qualquer dificuldade, prova que apareça. Todos nós. Isso serve de consolo. Isso serve de consolo. E aí os espíritos vão nos informando para que a gente possa conduzir da melhor forma a nossa vida. Muitas das vezes a gente sente um pouco perdido. Será que é isso mesmo? Será que não é? E aí vem os pensamentos, vem as intuições, e aí a gente se alinha, entra no prumo. Será que é essa mesmo? Será que é essa tarefa mesmo? A gente tem tanto recurso dentro da casa espírita, tem tanto companheiro que pode nos ajudar, uma palavra amiga, um atendimento fraterno, e a gente vai ali. Será que era isso mesmo que eu tinha que fazer? Não sei. Eu quero tirar melhor proveito nessa encarnação. Eu quero errar menos. O que eu posso fazer para errar menos? Será que estou conduzindo da melhor forma? Será que seria essa profissão ou não? Está me batendo alguma coisa? Eu acho que eu devo fazer algo diferente. E a gente pede ajuda e eles ajudam. E se a gente tiver que começar tudo de novo, que é melhor que eu comece nessa agora? Vamos deixar para depois não, deixar para depois porque a vida não é uma só? Vou esperar desencarnar para reencarnar de novo, para poder fazer. Começa agora. Começa a investir desde já. A gente não está fazendo aqui o nosso futuro? Hoje a gente não está preparando o nosso futuro? Se a gente não está gostando de hoje, é porque a gente não preparou legal, bacana. Então vamos preparar hoje. E se tiver que começar a mudar hoje, vamos mudar hoje. Vamos começar desde já. Vamos começar a planejar desde já. O que eu fiz que não foi legal? O que eu gostaria de fazer diferente? Sabe uma coisa? Vou começar a planejar desde já. Se tiver que mudar tudo, eu começo a mudar tudo agora. Se tiver que começar tudo de novo, eu começo tudo agora. Eu vou ter que começar mesmo. Eu vou ter que aprender mesmo. Começo agora. Para que deixar para daqui a pouco, para depois, para outra encarnação? Não existe, não. Nós que somos espíritas, não existe isso, não. Todo dia é dia de começar de novo. De fazer melhor. Eu não preciso esperar para depois. Nem ficar chorando e lamentando que deve ter sido coisa de vida passada, não interessa. A vida é agora, é daqui para frente. Vamos começar a fazer agora. Esperar para depois para quê? Vamos aproveitar agora que a gente já sabe coisa pra caramba, né? Muito pouco em relação ao muito que a gente tem que aprender. Mas a gente já sabe alguma coisinha aqui que dá para ajudar e impulsionar. E a gente muda. Tem que ter medo de mudar. Tem que ter vergonha de dizer que errou. Errei. Daí? Não sabia. Vou fazer melhor. Daqui para frente eu vou fazer melhor. Quero fazer melhor. Me ajuda. Essa eu não sei fazer. Mas eu sei fazer muita coisa legal também. Então vamos lá. Vou pegar o que eu sei fazer de melhor, junto com o que eu quero aprender, e vou seguir em frente. Sem culpa. Sem culpa. Bateu? Sinalizou? Não está legal? A consciência diz, não diz? Então vamos lá. Vamos lá que a gente tem uma encarnação pela frente. E se não der tempo, vai na sequência. Está no finalzinho da vida, o que eu vou fazer agora? Muita coisa. Está no finalzinho dessa encarnação. Mas a vida continua. Chega no plano espiritual, a gente faz o quê? Dá continuidade. Coloca o nosso projeto aí, ó. Vamos lá, vamos começar desde já. Vamos esperar, não. Esperar para quê? Não é? Como disse nossa amiga, vamos aproveitar agora que a gente já tem informação da doutrina. Olha só, me ajuda aí que eu quero errar menos. Né? A gente começa assim, né? Me ajuda que eu quero errar menos. E a gente ainda faz muita bobagem aí, por ignorância. Né? Mas me ajuda que eu quero errar menos. E a gente vai errando menos. Não deixa para depois, não. Ah, mas falta tão pouco, né? A idade está tão avançada. O que é a idade? A idade está avançada
enquanto a gente está encarnado, mas como espírito, tá não. Como espírito não está, não. E qual a diferença que faz? Mesmo se tivermos, se tiver o olhar para o mundo material. Qual a diferença que faz? Nós que estamos aqui dentro da casa espírita, que já temos a informação suficiente, mesmo quem está entrando agora, já tem informação suficiente para seguir em frente. Qual a diferença que faz? Aí a gente tem que aproveitar o seguinte, como disse a outra companheira, vamos trazer as crianças para a casa espírita. Já pensou os miudinhos, já saber, começar a saber disso tudo, desde miúdo? A gente já começou um pouquinho mais tarde. Já pensou a diferença que isso vai fazer? Mesmo que seja uma criança difícil, vai despertar. Vai despertar. E todas aquelas informações não são perdidas, não. Está ali dentro. E ele vai despertar. E a gente contribuiu de alguma forma. O que a gente está despertando no outro, nessa nossa convivência do dia a dia? Qual é o sentimento que estamos despertando no outro nessa nossa convivência? A gente está aqui para despertar o amor, para viver o amor. Então, nessa nossa convivência, nessas nossas dificuldades, nessas nossas provas, a gente fica atento. Não para se sentir culpado, repito, mas o que eu desperto no outro? Qual é o sentimento que eu desperto no outro quando eu chego? No ambiente de trabalho, na minha família. Qual é o sentimento que eu estou despertando no outro? É o amor? É a boa convivência? De alguma forma eu estou contribuindo para transformar uma situação que a princípio parece um caos, ou eu estou colocando lenha na fogueira? Ah, lá não falei? Vai lá, agora tá, confiou? Acreditou? Agora. Será que a gente já consegue segurar um pouquinho essa nossa língua dentro da boca? E falar uma palavra de incentivo? E voltar para os ensinamentos de Jesus? E lembrar que estamos passando por provas? E se naquele momento a gente achar que não, o outro, o companheiro pode estar passando pelo momento da prova, em vez da gente estar ali ajudando, auxiliando, que se estamos ao lado, de repente é um momento, não é? Da gente ajudar e auxiliar, e a gente está fazendo o quê? Despertando o quê? Naquele irmão que está passando por uma situação tão complicada e difícil, num momento de prova. Então vamos refletir, vamos aproveitar essa nossa doutrina, vamos aproveitar aqui quando fala resgate e renovação. Estamos aqui para resgatar, mas para renovar. Renovar. Não adianta, muitas vezes a pessoa quer saber o que foi, o que fez, não é? Devo estar pagando porque eu devo ter feito isso e aquilo, não interessa. Não interessa o que fez ou o que deixou de fazer. O importante é saber o que eu vou fazer daqui para frente. Agora. Se eu fui, eu fui. Fui. Está lá. Acabou. E agora? O que eu posso fazer de melhor? Se eu não estou gostando do que está acontecendo agora, o que eu posso fazer de melhor para mudar? O arroz não dá certo. Muda o jeito de fazer. Adianta ficar reclamando? Não vai adiantar, não. Vai ter que comer arroz queimado de novo, salgado, cru. Não adianta. Muda a forma de fazer. Quer um arroz soltinho? Quem é que sabe fazer arroz soltinho? Me ensina. Como é que faz? Ah, é desse jeito? Eu vou fazer também. Então, se eu quero um resultado diferente, eu tenho que começar a fazer diferente. Se nessa encarnação a prova está difícil, está complicada, então eu tenho que fazer alguma coisa para na próxima eu conseguir desenvolver melhor. Não vou dizer que vai vir mais complicado ou menos complicado, a gente não sabe a história, né? A história de cada um, a nossa história. De repente, essa encarnação aqui está sendo um refrigério. E eu estou reclamando, não é? Mas se eu fortalecer, se eu entender, eu posso vir numa prova que aparentemente é muito mais dolorosa. Mas através do entendimento, quantas pessoas
estão em situações que a gente fala assim, Deus me livre. Eu não queria estar na situação de fulano de jeito nenhum. E a pessoa está lá levando numa boa. Aprendeu. Então não importa em que condição vem, ela já sabe, ele já sabe. E passa pelas provas dando exemplo para nós. Dando exemplo para nós. Uma vez eu fiquei morrendo de vergonha. Vou contar para vocês. Assim que eu comecei na doutrina, aí tinha que estudar, né? Eu falei, caramba, tem que estudar. Olha só, a visão material. Tem que estudar, né? Aí eu falei, cara, o que eu preciso, né? Eu preciso querer, ter boa vontade e tá lá. Aí tem que comprar caderno, livro. Eu falei, meu Deus do céu, caneta. Lá vou eu fazer aquele pensamento, sabe? O material, aquela coisinha, o mais pobre possível. Fui lá, preparei tudo. Depois eu descobri que Ivone psicografava em papel de pão. Eu quase morri de vergonha. Falei, Jesus, que coisa. Olha que pensamentozinho. A gente preocupando com tanta besteira, com tanta coisa. A Ivone, gente. Isso foi um pedacinho assim que passou, que eu senti vergonha. Não vou nem falar das outras coisas. Depois que a gente vai estudando e vai descobrindo que a gente pensava e fazia, e que já não faz mais. Não faz mais. Não tem coragem. Não, o caminho agora é outro. Porque eu fiquei com vergonha. Ivone psicografava em papel de pão, não tinha. E tantos espíritos aí com grandes missões, passando por situações, e a gente às vezes fica aí lamentando, porque acha que a nossa cruz está mais pesada. A gente vai dar conta, desde que a gente queira. E a gente vai superando. Então, quando ele fala aqui que é para vós sim, mas por espírito não, é isso, gente. É a nossa visão curta, né? Ligada, fixada ainda aqui no material, é que favorece esse desconforto, porque muitas das vezes a gente sente assim, meio que no desconforto de passar por certas situações. Né? O orgulho, aí vem a vaidade, aí vem o melindre, é um desconforto, né? A gente não queria estar vivendo aquilo, não queria aquela situação, mas é para aprender. Menos orgulho, menos vaidade, menos. Não é Jesus, não. Não fica aí lamentando, chorando, se colocando na cruz, não. Não fica, não, porque tu não é Jesus. Então, menos. Sai daí que esse lugar não é teu. Não é? Mas muitas das vezes a gente se coloca assim, né? Se coloca na cruz como pobre coitado. Esqueceram de mim. Esqueceram não. Ninguém aqui está esquecido. Ninguém, nenhum dos nós. Nem aquela pior criatura, com a nossa visão, né? Aquela pior criatura que a gente acha que, nem aquela pior criatura, segundo a nossa, está esquecido de Deus. Ele também é um filho de Deus. Ele também é um irmão na caminhada. Que naquele momento, talvez esteja mais equivocado do que eu. Porque eu estou também. Talvez esteja um pouco mais doente. Mas eu estou doente também. Eu enxergo a dificuldade dele, mas o que eu preciso, o que eu necessito é enxergar as minhas. Enxergando as minhas, me esforçando, eu vou ter condição de ajudar aquele que está ao meu lado. Ou, no mínimo, julgar menos, né? Porque a gente julga com muita facilidade. A vida do outro é melhor. Se ele estivesse no meu lugar... E se a gente estivesse no lugar do outro? Então, ele vem aqui falando das nossas provas. E eu não cumpri a minha missão hoje de uma forma correta. Falei demais, mas eu acho que deu para incluir pelo menos uma parte aqui do estudo de hoje. Não segui o roteiro corretamente, mas estou aprendendo. Então, acabou mesmo? Acabou.
Quando eu falei no início, desculpa, quando eu falei no início que eu falo demais, eu falo demais. Eu tenho que aprender a seguir o roteiro para poder cumprir aqui o estudo. Mas eu não vou prometer que da próxima vez, mas a gente vai aprender a seguir o roteiro que a casa pede. Mas a gente agradece aí a oportunidade e que Deus abençoe a todos nós e que através do nosso esforço, não é? E das nossas reflexões com o ensinamento de Jesus, que a gente possa ir vencendo as nossas provas, os nossos desafios, com a certeza de que ninguém reencarnou para falir. Nós reencarnamos para sairmos vencedores, transformando aí essas nossas dificuldades. Graças a Deus. Vamos com vibrações de amor ouvir a mensagem do plano espiritual. Meus irmãos, Jesus nos abençoe e proteja a todos nos estudos e nos trabalhos espirituais de hoje. A dever a alegria da casa espírita a proporcionar o conhecimento, o entendimento de milênios e milênios de experiências encarnatórias para que pudéssemos hoje, todos nós, adentrarmos as ideias espíritas da força íntima em cada um de nós, na aceitação das provas, das expiações impostas pelas leis de Deus ao progresso do espírito imortal. Ah, caros irmãos, podemos dizer que a humanidade da Terra está, sim, no seu estado de transformação, de aprimoramento do sentimento do amor. As sociedades estão mais adaptadas ao estímulo do bem nas várias leis aplicadas pelos homens, que são todos espíritos da sociedade, desenvolvendo o dever de levar ao bem, ao homem, ao bem na terra. Sendo assim, caros irmãos, hoje podemos ver o quanto a Terra, o quanto este planeta está mais apto a receber espíritos necessitados de organizações para que eles compreendam os valores espirituais e, sendo assim, adaptando a eles junto a todos nós possibilidade de progresso mútuo, ou seja, cada espírito que se posiciona no servir, no bem ao próximo, identificando o desenvolvimento espiritual da sociedade, dos seus irmãos, poderá enxergar essa caridade do Cristo e receber espíritos de várias faixas de desenvolvimento moral. Podemos ver as diferenças imensas que hoje todos vocês têm visto nesta terra. Grandes mudanças. Que os homens de bem possam amparar os seus irmãos, que estão alucinados pelas paixões antigas, pelas posturas mentais de outras regiões, ou até mesmo de outros mundos primitivos, e se adaptando
adentrando a essas horas de transformações que a Terra vem passando. Ah, meus irmãos, a doutrina espírita nos ampara, nos sustenta. Bem-aventurado aquele que entende, que vê além do que é material. Bem-aventurado aquele que não precisa tocar nas chagas para palpar as mãos do Cristo e identificá-lo como o Espírito que veio libertar as dores do mundo. E assim, caros irmãos, possamos todos nós, espíritos espíritas e encarnados espíritas, ou mesmo espíritos que estão diante da proposta do Cristo, identificando o momento de transformação. Abracemos os nossos irmãos. Não deixemos que a delinquência, não deixemos que os vícios, não deixemos que a antipatia seja o veículo da desistência das provas de todo homem de bem na terra. Trabalhemos em prol daqueles que necessitam e, ao mesmo tempo, em prol da transformação dos nossos corações na evolução do bem, do amor que o Cristo nos ensinou. Que Allan Kardec, que os espíritos imortais do bem, Leon Denis, o Mestre Jesus, sustente a todos nós no dever do desenvolvimento espiritual de todos, uns ajudando os outros. O abraço do vosso irmão altivo, com votos de muitos trabalhos espirituais de socorro na prática do bem, hoje e sempre, nesta casa. Muita paz.